Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Graças a Deus por estarmos aqui nessa noite, ouvindo esses testemunhos, ouvindo tudo aquilo que Deus tem feito através dessa juventude. Fica aqui a minha gratidão a Deus por ver os nossos jovens aqui do Industrial empenhados, trabalhando na obra de Deus. Foram 4 edições e nós marcamos presença em todas as 4. No Sim Crianças, estivemos lá, no Sim Adolescentes, no Sim Adultos, lá de, meu Deus, como é que é o nome? Divisa, Pio 12, né? Pio Nono. O Sim de Pio Nono, na divisa com o Piauí, e o Sim do Crato. Se os meninos quiserem acender a luz aí, pode acender, viu? Então nós queremos louvar a Deus, porque temos visto o Senhor abençoando a nossa juventude de uma forma muito especial. Todos nós que estamos aqui temos o desejo, o anseio de fazer a obra de Deus, mas como a Lília disse, muitas vezes por motivo de trabalho nós somos muito impedidos. Inclusive eu estive lá na edição do Crato, participando com os irmãos, e eu fiquei só no período teórico, tive que voltar para casa por causa do período prático, mas os dias que eu fiquei ali no teórico foi o suficiente para Deus falar coisas específicas que Ele tinha ao meu coração. Eu fico muito feliz, eu me emocionava vendo ali o Vinícius, vendo ali o Lourinho, vendo o Vitão, vendo o Will. Então eu ficava feliz ali de ver todos eles ali, as meninas também servindo, trabalhando. Então para a gente é perceptível a vontade de Deus, a chamada que Deus tem para com a igreja do Industrial. Meus irmãos e irmãs, eu não queria ficar só nas minhas palavras, eu queria aqui compartilhar uma palavra com você, que Deus falou muito ao meu coração nesses dias. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 47, uma passagem muito conhecida por todos nós. Ezequiel, capítulo de número 47. Ezequiel, capítulo de número 47, versículo de número 2. Quem encontrou diz amém. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Estava no Sim e Deus foi falando essa palavra no meu coração, capítulo de número 47. Quando a gente olha para a história do profeta Ezequiel, é uma história muito interessante, porque esse profeta ele faz parte do grupo dos profetas maiores. A Bíblia é dividida em profetas menores e em profetas maiores. Os profetas maiores não são assim chamados porque têm mais importância do que os menores. São chamados de profetas maiores porque tiveram um ministério mais longevo, com a duração de tempo maior. E o profeta Ezequiel é um profeta que eu tenho um carinho muito grande, porque quando inicia o livro que leva o seu nome, no capítulo de número 1, ele vai dizer que estava no rio Quebar, e no rio Quebar ele teve visões de Deus, e a Bíblia é clara em dizer que Deus chegou e falou para ele: Ezequiel, filho de Buzi, que é sacerdote. Se nós repararmos o texto do capítulo 1,
A Bíblia diz que era o 30º ano. 30º ano de quem? Do profeta Ezequiel, que ainda não era profeta. Por quê? Eu estou falando de alguém que é de Jerusalém e está na Babilônia, não porque quer, mas porque teve que ser levado para lá. A nação se divide, reino do norte, reino do sul. No reino do norte, que era Israel, os assírios impõem um jugo pesado no ano de 722, e depois de alguns anos, para ser mais preciso, depois de quase 130 anos, Deus levanta a Babilônia para agora tocar em Judá. A Bíblia chama Judá de remanescente, porque os ataques à Babilônia para com Judá, eles são paulatinos. Primeiro, a Babilônia invade no ano 605 e deporta alguns dos que ali estavam. 8 anos depois, os babilônios vêm novamente e agora deportam entre 8 a 10 mil judeus para a Babilônia. No primeiro momento em que os judeus foram deportados, estavam entre os deportados Daniel, Azarias, Misael e Ananias. E agora 8 anos depois, os babilônios se levantam novamente, e quem está entre os deportados? Ezequiel, filho de sacerdote. Estou falando de um homem, gente, escuta isso aqui, que ele cresceu ouvindo do pai: tu vai me suceder, tu vai ser sacerdote como eu sou, tu vai apresentar sacrifício perante o povo, assim como eu faço, tu vai interceder pelo povo diante de Deus, para que Deus perdoe os pecados do povo. E quando está chegando o tempo dessa promessa se cumprir, a Bíblia nos mostra que ele é deportado para a Babilônia. Eu estou falando de sacerdote, gente, que trabalha no templo, e agora ele está indo para a Babilônia, e na Babilônia não tem templo para Deus. Como é que ele vai exercer o cargo dele? É sacerdote, está na Babilônia, não tem templo. E agora? São 30 anos de idade. É o momento que Ezequiel está olhando para a vida dele, longe de casa, longe da família, distante da terra natal, 30 anos batendo na porta, e talvez ele estivesse chorando e dizendo: era o momento de eu assumir o sacerdócio que meu pai disse que eu iria assumir. Só que a Bíblia diz que em meio a esse mar de frustração, ele olhou para o céu, entre os cativos no rio Quebar, e teve visões de Deus. E glória, estou sentindo ele aqui. Eu vou liberar uma palavra, se você crê, levante a mão. Deus me traz aqui para dizer: independente de como o cenário esteja, independente do tamanho da crise, independente se os sonhos foram frustrados, ainda é possível ver aquilo que Deus quer mostrar para você. E glória, eu sinto a presença de Deus. Deus me traz aqui para dizer: se prepare, porque o ano de 2025 é tempo de ver visões de Deus e viver aquilo que Ele tem preparado para você. Ele está dizendo assim: eu fui chamado para ser sacerdote, e agora? Deus chega e diz: não, Ezequiel, tu se preparou a vida toda para ser uma coisa, mas agora eu estou te levantando para ser outra. Aqui não tem templo, Ezequiel, mas tem remanescente. E tem uma coisa:
Você pode até não estar exercendo o sacerdócio, mas eu levanto quem eu quero para ser profeta. Pode ser sacerdote, pode ser vaqueiro. Oh glória, porque Amós era vaqueiro. Não tem importância. Eu levanto quem eu quero, onde eu quero, na hora que eu quero, para poder entregar o recado que eu quero que entregue. E eu estou falando, eu tenho que falar isso aqui. Eu estou falando aqui para pessoas que no ano de 2024 você planejou uma coisa o ano todo. Você disse: eu vou ser isso, eu vou fazer isso. Eita! Só que Deus te traz aqui no culto de missões no fevereiro de 2025 para dizer: tu se preparou para ser uma coisa, mas eu estou hoje falando ao teu coração, eu preparei outra coisa para você. Quem toma posse disso, levanta a mão, porque Deus me traz aqui para dizer: tem coisa nova de Deus para acontecer através da tua história. Ele não está onde ele queria estar, e ele não está exercendo o que ele queria exercer, ou se preparou para exercer, mas Deus está dizendo: quem manda na vida do profeta sou eu. Eu estou falando de um homem que não só prega a mensagem, gente. Eu estou falando de um homem que ele é a própria mensagem que prega. Vou repetir de novo. Eu não estou falando de um homem que simplesmente prega a mensagem. Eu estou falando de um homem que ele é a própria mensagem que ele prega. Como assim, irmão Levi? Deus levanta o profeta Ezequiel para falar de dor. Deus vai e permite ele perder a mulher. Deus levanta o profeta Ezequiel para falar de morte. Deus leva o profeta Ezequiel num vale de ossos secos. Deus levanta o profeta Ezequiel para falar de vida. Aí quando chega em Ezequiel capítulo 40 até o 46, Deus mostra para ele um templo. E nesse templo Deus vai mostrando os compartimentos. Deus está dizendo assim para o profeta: eu te trouxe para um lugar que você não queria estar, para ver aquilo que você não imaginava que veria, mas você vai receber aquilo que você não imaginava que receberia. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Oh glória! Deus está preparando um novo caminho para você. Gente, eu estou terminando, é rápido. Aí quando a gente chega no capítulo 40, Deus dá a visão de um templo. Deus mostra os compartimentos. Quando a gente chega no capítulo 47, Deus mostra para o profeta uma água que está dentro do templo. Só que essa água que está dentro do templo, gente, ela sai do templo. Vou repetir de novo. Deus está mostrando para o profeta uma água que está dentro do templo. Só que depois Deus vai mostrando para o profeta que a água que está no templo, ela sai do templo. Aí Deus está dizendo assim para o profeta: você só pode estar onde a água está. E tem mais, a água não para. A água está no templo, mas ela está correndo para o lado de fora. O que é isso, Deus? Deus está querendo dizer para Ezequiel: o chamado que eu tenho para você não se limita ao templo. A água, ela nasce aqui, mas ela corre para o lado de fora. E o que é que eu faço? Corre atrás da água para tu não perder o movimento dela. Vou repetir de novo. Corre atrás da água para tu não perder o movimento dela. Qual o nosso grande problema nos dias atuais? Eu vou falar. É que nós estamos se prendendo a estar dentro do templo. Mas Deus está dizendo: Ezequiel, se tu levantar os teus olhos e prestar bem atenção, essa água ela não fica aqui. Essa água ela sai para o lado de fora. Porque tem gente lá fora precisando da água. Ei, glória. Anarabacanda, eu sinto ele aqui.
A terra de Cama-na-súbia. Deus está falando com algumas pessoas. A água não é só para você, Ezequiel. Os louvores não são só para você, Ezequiel. A mensagem não é só para você, Ezequiel. Tem gente que não está aqui dentro do templo, mas que está precisando receber a água do lado de fora. E eu pergunto para você: vai querer ficar aqui dentro? Ou vai querer sair para fora para ver o movimento que a água faz lá? Ei, glória! Oh, eu sinto ele aqui. A água de Deus, ela nasce aqui, mas ela não para aqui não. A água de Deus, ela rompe barreiras. A água de Deus, ela vai além das quatro paredes. O evangelho não se limita a uma placa de igreja. O evangelho não é só isso aqui. O evangelho também está nas vielas. O evangelho também está nas favelas. O evangelho também chega na boca de fumo para o traficante. O evangelho também vai na mesa do bar. Quantos estão entendendo o poder do evangelho? O poder do evangelho. Pega na mão de quem está do lado e diz assim para ele, diz assim para ela: não se limite ao templo, vai. Não se limite ao templo. A água vai muito além daquilo que você imagina. Quem sente a água aqui? A água está correndo aqui. Quem sente? Quem sente essa água? Eu sinto o movimento dela aqui. Quem sente essa água? Quem sente essa água? Quem sente essa água? Enquanto você dá glória, essa água toma a tua vida. Só que a Bíblia diz, escuta isso aqui, ó, que ele foi para fora do templo. E ele vai seguindo o homem que tem na mão um cordel de medir. Ele chega na beira do rio. Aí o homem vai, gente, pega o cordel de medir. E Ezequiel está olhando. Está no texto e não sou eu, só para que está aqui. Ele mediu no cordel 1000 côvados. Traduzindo, 500 metros. O homem mede 500 metros para dentro, gente. Eu pergunto, 500 metros é muita coisa ou não? É muita coisa ou não? Demais. Para um rio, 500 metros. Só que quando Ezequiel vai no passo dos 500 metros, a água bate no tornozelo. Aí o homem está querendo dizer assim para Ezequiel: não estou satisfeito não. Ele pega o cordel de medir e mede mais 500. É muita coisa ou não, gente? É muita coisa ou não? Agora águas que dão nos joelhos. Que medida é essa, pelo amor de Deus? Ele vai e mede mais 500. Agora é água que dá na cintura. Eu vou melhorar para você entender. Aquilo que você pensa que é muita coisa, para o Deus que está te convidando para dentro do rio, é só o começo. Ei, glória, eu vou falar de novo, porque teve gente que não tomou essa palavra para o ano de 2025. Aquilo que você está pensando que é muita coisa, a porta de emprego que você pensa que é muita coisa, aquela prova que você quer ser aprovado, que você pensa que é muita coisa, Deus está dizendo: entra na água, Ezequiel, porque vai ser só o começo. Só o começo. Quem está entendendo, levanta as duas mãos assim, ó. Porque Deus está preparando algo novo para a igreja do Industrial no ano de 2025. É só o começo. Sabe o
que Deus está fazendo aqui para me fechar? Ele está dizendo assim para Ezequiel: Ezequiel, sobe o nível. Vou repetir: Ezequiel, sobe o nível. Quando ele mede 500, Deus está dizendo assim: nível 1. Quando ele mede mais 500, Deus está dizendo nível 2. Quando ele mede mais 500, Deus está dizendo nível 3. Ele está subindo o nível. Mas isso é a Bíblia, gente, não sou eu. Percebe que à medida que ele vai subindo o nível, ele vai desaparecendo. Vou repetir de novo. À medida que ele vai subindo o nível que Deus tem preparado para ele, ele vai desaparecendo. Oh glória! Oh, Deus chama ele para o 4º nível. Quando ele chega no 4º nível, ele não consegue mais andar. Agora ele tem que nadar, porque a água agora está cobrindo ele todo. E sabe o que eu vim dizer aqui nessa noite para você? Quer subir o nível? Tem que descer, Ezequiel. À medida que você vai descendo, Ezequiel, você vai subindo. Ei, glória! À medida, eu estou sentindo ele aqui, gente. À medida que você vai descendo no rio de Deus, você vai subindo de nível. Deus está falando com algumas pessoas aqui. Está na hora de parar, de ser nariz empinado, de achar que pode muito, de achar que tem condições, de achar que é melhor do que os outros, de achar que pode mais do que os outros. Deus está dizendo: se não descer, vai subir não. Vou repetir de novo: se não descer, não vai subir. Deus está convidando pessoas aqui esse ano para orar mais, para descer mais. Ezequiel, chega desse negócio de ficar na beirada do rio. Está na hora de você mergulhar no rio que Deus tem preparado para você. E eu vou falar aqui uma frase que Deus me deu no sim. Deus bradou no meu coração: Levi, se não mergulhar na profundidade, morre no raso. Eu pergunto: é melhor mergulhar, irmão, ou vai morrer onde você está? Deus está falando aqui com algumas pessoas: se não mergulhar no profundo que eu tenho preparado para você, você vai morrer no raso que você está. Deus está com saudade de te ouvir orando. Deus está com saudade de te ouvir chorando. Eu estou pregando para Ezequiel aqui, que não sabe mais o que é passar 10 minutos na presença de Deus. E Deus está dizendo: Ezequiel, eu quero que tu suba o nível, Ezequiel. A beira do rio não é lugar para ti. Eu te tirei de dentro do templo, eu te trouxe para a Babilônia, mas eu quero revelar aquilo que eu ainda não revelei para ninguém. Eu tenho segredos. Pega na mão de quem está do lado e diz assim para ele: esse rio está aqui hoje. Vai mergulhar neles ou vai morrer no raso? Glória. Eu estou sentindo esse rio. Quem está sentindo, gente, esse rio aqui também? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar nessa noite por quem quer mais profundidade com o céu, porque quem quer mais intimidade com Deus. Sai do teu lugar e vem aqui. Esse é o ano da profundidade. Esse é o ano da profundidade. A primeira pessoa está aqui. Cadê a segunda? Lá vem a segunda. Cadê a terceira? Lá vem a terceira. Lá vem a quarta, lá vem a quinta. É o ano da profundidade. É o ano da profundidade. Chega de raso, chega de entrar culto e sair culto e não receber o poder de Deus. Deus está dizendo: eu tenho mais preparado para você. Eu tenho mais. Isso.
Mergulha, mergulha, mergulha. Mergulha, mergulha no rio. Mergulha no rio. Mergulha no rio. Isso. 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 Fonte de águas vivas. Quero beber teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Lava nessa noite, Jesus. Renova, renova, renova. Renova, renova. Seja cheio agora. Seja renovado agora, Ezequiel. Deus tem algo profundo. Beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Oh, tu és a fonte, Senhor. Isso, adore, adore. Deus está renovando. Isso, adore, adore, adore. Enquanto a igreja adora, Ele vai restaurando, Ele vai renovando. Tinha gente que não falava mais em línguas estranhas. Olha Deus te dando renovo agora. Isso, Ezequiel. Mergulha, Ezequiel. Águas que curam, que limpam. E por onde o rio, olha por onde ele passar. Isso. Naraia séria. tudo vai Anaide andaramassuia. Ergue a terra, massúbia. pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio. Esse rio Ele está aqui. Sinta Ele aí. Sinta Ele aí. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Isso. Sacia minha Olha Ele saciando a tua sede. lava o meu Não vai voltar para casa do mesmo jeito que chegou. Eu quero fluir Tem algo novo, Ezequiel. em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu sei o que eu estou pregando aqui, gente. Eu sei o que eu estou pregando aqui. Escuta isso aqui, ó. Eu já vou orar por você. Eu sei o que eu estou pregando isso aqui. Esse rio me visitou de manhã em casa. Esse rio me pegou de manhã em casa. A fonte da vida. Porque só pode falar do rio. Escuta isso aqui. Só pode falar do rio quem entra nele. És o dom de Só pode pregar sobre o rio quem entra nele. E sabe o que é que acontece? Para me fechar, o profeta, depois que ele entra no rio, olha a visão que Deus dá para ele. Isso aqui é profético. Depois que ele entra no rio, ele vê o rio que ele entrou, onde passar, trazer vida onde tinha morte, trazer florescimento aonde estava deserto. Sabe o que é que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui? Você veio aqui nessa noite provar desse rio, mergulhar nesse rio, porque você vai começar a ver a manifestação desse rio dentro da tua casa. Tem gente que não está aqui hoje, que tu queria que estivesse aqui, ou que você queria que ele estivesse chorando aqui, mas Deus está dizendo assim para você: se preocupa não. O que ele não está conseguindo sentir aqui, eu vou levar através de você, Ezequiel. Você vai carregar. Ei, você vai levar você.
vai usar você ainda muito nessa terra. Esse rio vai mudar o teu casamento. Esse rio vai mudar os teus filhos. Esse rio vai curar as enfermidades. O rio de Deus. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que é minha. És o dom de Deus, o Messias. Eu preciso falar o que está ardendo aqui no meu coração. Em 2014, mamãe está ali, mamãe sabe. 2013, eu com 14 anos comprei uma Bíblia deste tamanho aqui, ó. Eu andava para onde fosse com essa Bíblia. Eu dormia agarrado com essa Bíblia assim no peito. Eu chegava aqui, pastor Pinheiro, no domingo, sentado bem ali, naquele cantinho, parecendo um filé de borboleta. Sentado ali, eu chegava. Quem está aqui sabe. Eu chegava no culto, fechava o olho. E conversar para mim era pecado. Era um mistério meu, gente. Não leve isso a sério não, tá bom? Era loucura minha. Sentava ali, só abria o olho na hora que o pastor dava a bênção apostólica. E todo domingo que eu chegava aqui, eu saí de casa com 14 anos. O Carlos também sabe disso, eu falava isso para ele. Eu saí dizendo assim: mãe, hoje eu vou pregar no culto de domingo, com 14 anos de idade, achando que o pastor João Lourenço ia me dar a oportunidade. E eu sentava ali e queria pregar, e queria falar alguma coisa. Mas é porque, gente, o rio estava aqui dentro, ó. Não era porque eu queria aparecer não, é porque tinha um rio aqui. Aí eu não tinha oportunidade aqui. Não era porque meu pastor não queria dar, não era o tempo. Homem de Deus, a hora certa de fazer, não era o momento. Só que Deus estava dizendo assim para mim: Levi, essa água que tem aqui, ela corre lá para fora também. Todo domingo à tarde, nem que fosse só, eu saía pregando aqui nesse industrial. Quando era no colégio eu tinha a minha congregação. Eu era o pastor do colégio. Tinha doutrina todo dia no colégio. Era o rio aqui dentro, ó, fluindo. Aí eu estava lá um dia, gente, e Deus me tomou de um jeito que eu não entendi. Tinha 14 anos só. Tinha uma moça que estava aqui, e eu orando aqui, Deus falou no meu coração: Levi, diz assim para ela, que eu estou curando ela do câncer agora. Não, isso é doidice. Levi, fala agora, Levi. Eu disse: meu Deus do céu, esse rio ele vai me desmanchar, não dá. Eu olhei para ela e disse assim: moça, Deus está mandando te dizer, hoje ele te cura do câncer, o cabelo não cai mais, pode ir no médico fazer o diagnóstico. Passaram-se 11 anos, a moça está casada, está bem, o cabelo não caiu mais, não teve morte. O que é isso? É o rio. É o rio. Quantos querem receber esse rio? Oh Pai, em nome de Jesus, olha para a vida de cada um que está aqui agora. Enche-os do teu Espírito para pregar a tua palavra onde quer que seja, para falar de ti onde quer que seja. Que esse rio possa fluir, que a cura possa acontecer, que o milagre possa chegar, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Eu quero que você abrace quem está do seu lado. Abrace uma pessoa e ore por ela agora. Ore por ela, isso. Deixa Deus te usar para ela. Você tem água, Ezequiel. Você tem água, Ezequiel. Mergulha nesse rio. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de água. Escute isso aqui, a igreja. Eu nem fiz um apelo e uma pessoa chegou aqui para aceitar Jesus. O que é isso, irmão Levi? É o rio. É o rio. O povo está sedento de água. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Levante a mão, levante a mão. Deus está aqui. Isso. Vamos orar por essa vida. Pai, em nome de Jesus.
Mata a sede dessa mulher, Pai, agora. A sede que ela procurou em muitos lugares, matar e não conseguiu. Olha Deus matando a sede dessa mulher agora. Se a igreja entende isso, levante a mão para cá. Deus está trazendo vida.